Salve galera, eu sou o Fernando Bezerra, colunista do site Rempadão, da coluna Portas da Percepção. Toda quinta-feira às 22 horas a gente tem trago aí vídeos, posts, discussões sobre psicodélicos de modo geral, mas também sobre outras substâncias e política de droga. E hoje não é diferente, eu vim trazer uma discussão aqui para vocês, espero que vocês comentem, discutam esse assunto. É a recente proibição pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 21 substâncias que foram, então, portanto, proibidas e seus comerciantes serão, doravante, criminalizados, tornados criminosos e os seus usuários também poderão sofrer sanções pelo consumo. Essa discussão eu gostaria de fazer pensando justamente de que se tratam de muitas substâncias psicodélicas e também do ponto de vista da política de drogas. Para começar, houve uma reportagem veiculada pelo Fantástico, o programa da Rede Globo, um dia anterior à proibição da Anvisa. Isso indica, em primeiro lugar, que a Anvisa ela provavelmente abaixou a cabeça a pressões da grande mídia. Segundo a Anvisa, quando anunciou essa proibição, ela também indicou que haveriam pressões, não lembro o termo exato, da GIF, que é a junta que trata justamente da fiscalização e do controle de entorpecente, embora essas substâncias não sejam entorpecentes ou narcóticas, tratar justamente disso é um órgão da ONU, tá? E também haveria pressão da Polícia Federal. Bem, eu penso que o papel da Anvisa seria um papel também de pesquisa. Como é que você vai proibir ou não, escolher uma substância para incluir no seu rol de substâncias prescritas, de proibidas, sem uma pesquisa. Só que, aparentemente, a atitude que a Anvisa tem tomado sistematicamente é uma atitude de simplesmente ouvir a pressão de órgãos tipicamente pró-proibição e, por consequência, acabam sendo também pró-narcotráfico. Porque se você proíbe essas substâncias, logo, substâncias cada vez menos regulamentadas, que não serão tratadas, não serão fiscalizadas, tratadas por um comércio regulamentado, serão, então, comercializadas cada vez mais por um mercado negro, por um mercado sem controle e que tentará, de todas as formas, colocar o lucro acima da segurança dos usuários, dos seus consumidores. Então, em primeiro lugar, a gente vê essa cadeia de forma nefasta acontecendo. Uma série de países estão revendo suas políticas de drogas justamente para passarem a controlar mais o mercado de drogas. E o Brasil, então, caminhando na direção contrária a isso, o que pode ter efeitos à saúde pública, efeitos à segurança pública, certamente daninhos. A primeira discussão, o primeiro assunto que eu queria trazer aqui para a nossa discussão é sobre os N-Bomb, que é um conjunto de substância do metoxibenzil, 2-metoxibenzil, que foi combinada e foi sintetizado outras substâncias, entre elas aí, o 2CI, o 2CC e o N-Bomb, aqueles N-Bomb. Então são tipos de fenetilaminas psicodélicas, que tem uma certa semelhança em termos das famílias com as anfetaminas, embora existam fenetilaminas aí, por exemplo, como a mescalina, que tem uma característica tipicamente psicodélica mesmo. Bem, essas substâncias, os N-Bomb, eles foram primeiro sintetizados em 2003, numa universidade da Alemanha, e passaram a ser comercializados no mercado desregulado, não necessariamente no mercado negro, mas acabaram entrando junto, no ano de 2010. E no Brasil, provavelmente, isso aparece um pouco depois de 2011. O que acontece é que os usuários de LSD no Brasil, de etilamida de ácido delicérgico, começam a notar que pegavam papéis com LSD, os blotters, cada vez mais com um gosto muito amargo, com um amargor forte. E a gente sabe isso já. O químico que sintetizou o LSD, que foi o Albert Hofmann, o suíço,
Ele já dizia que o LSD ele não tem gosto. Então, por mais que a tintura do papel possa gerar um gosto, etc., certamente não seria um amargo tão forte. Então, houve uma mudança, os usuários começaram a perceber essa mudança e se perguntar o que seria. Né? Houve muita especulação, né, em relação à anfetamina, só que a anfetamina não caberia, né, numa dose psicoativa dentro de um blotter, de um papel tão pequeno, né? Porque o seu potencial de atividade, de psicoatividade, não é tão grande quanto o do LSD, que em microgramas tem efeitos. Né? Então, 50 microgramas de LSD já são certamente psicoativas, diferente da anfetamina. O N-Bomb aparece nesse cenário como uma substância que tem efeitos psicoativos em microgramas, não tão potentes quanto o LSD, nesse sentido, né, numa dose muito pequena, mas igualmente potente para que possa ser comercializado nos blotters, e ainda mais com uma síntese mais simples e vendido mais barato do que o LSD. Isso resultou que em vários locais o LSD, o N-Bomb, fosse vendido como LSD. E aí a gente tem um problema, porque a margem de segurança do LSD ela é uma margem de segurança muito alta. A diferença entre a menor dose psicoativa e a overdose é uma diferença realmente muito grande. E quanto ao N-Bomb, há indícios de que essa diferença é muito, muito inferior, é muito menor. Então, usuários foram levados alguns usuários foram levados a pronto-socorros, né, a emergências, e chegaram a ocorrer algumas mortes, possivelmente, né, a gente teria que confirmar essas informações, possivelmente em decorrência do consumo de N-Bomb. É evidente que a gente não sabe muito sobre esse consumo, né? Quanto é realizado, quantas pessoas realmente foram lesionadas ou não foram lesionadas, porque não há margem de informação. Isso que surpreende com a proibição da Anvisa. Se ela não sabe quantos usuários temos no Brasil, pelo menos nenhum levantamento indica o número de usuários de N-Bomb, né? Se ela não sabe quais são os riscos, quais são os resultados, como tem chegado ao Brasil realmente, efetivamente, por um carregamento da Polícia Federal que foi encontrado que era N-Bomb, é absolutamente inaceitável a proibição da Anvisa. Minimamente ela deveria apresentar pesquisas, começar uma discussão, e não simplesmente criminalizar de antemão sem o menor conhecimento de causa. Então, é uma política típica da Anvisa que tem sido conduzida por esse órgão, e não é a primeira vez. Né? Aconteceu há pouco tempo atrás, a gente teve proibição de substâncias absolutamente tradicionais, de uso tradicional, que são, por exemplo, a salvinorina A, que é o princípio ativo de uma planta, que é a Salvia divinorum, né? E a Salvia divinorum foi proibida não apenas o seu princípio ativo, mas igualmente a existência das plantas. Isso realmente lamentável, assim, proibir uma planta, e na verdade essa planta, os povos mazatecas, alguns povos tradicionais das regiões da América Central faziam consumo da Salvia divinorum, e eles mascavam a planta, né, e tinha um efeito que não é tão forte, assim, não é tão potente quanto posteriormente foram feitos extratos para potencializar esse consumo e usar de forma fumada, né, já mais recentemente. E assim, a Anvisa não proibiu só os extratos, proibiu a planta. Mas tudo bem, vamos lá, passando, né? E proibiu igualmente o LSA, que é a amida de ácido elisérgico, também que tem uso hipertradicional por vários povos da América Central. E também a gente não sabe, embora tenha um uso já no Brasil antigo, certamente a gente não tem a menor noção de quantos usuários nós temos de LSA. Então, esse tipo de política que a Anvisa tem conduzido, que é extremamente deletério, né? Ao invés de incentivar, por exemplo, pesquisas com êxtase, com MDMA, né, o metilendioximetanfetamina, que tem sido utilizado com sucesso em vários países para tratamento de estresse pós-traumático, pessoas que retornam de guerra com estresse pós-traumático, ao invés de fazer isso, a Anvisa ela proíbe substâncias, simplesmente lava suas mãos, gerando uma série de efeitos daninhos. O LSD, por exemplo, tem uma margem de segurança altíssima. Se controlado o setting, a gente pode ter ambiente, né? A gente pode ter efeitos psicoterapêuticos formidáveis, né? Já era usado por um psicólogo
desde a década de 50, 60, com essa finalidade psicológica, de psicoterapêutica, e por médicos, psiquiatras também, né, por médicos em outros sentidos. Então, ao invés de reforçar essas pesquisas, a Anvisa caminha na contramão de contribuir para que essas pessoas tenham os benefícios dessas substâncias. E, igualmente, que se pense aí também, aí o Ministério da Saúde, que pense em formas de redução de danos para os usuários de psicodélicos, de substâncias psicoativas, ao invés de pensar na criminalização, na perseguição desses usuários, né? Então, por fim, para a gente chegar no fim aqui, o N-Bomb também é uma substância que tem um efeito semelhante ao LSD em termos de duração do efeito, em média de 6 a 10 horas. Os efeitos psicológicos são também, em alguma medida, semelhantes, embora o LSD seja tipicamente mais visionário, amplifica mais as visões, os insights, as novas percepções. Mas o N-Bomb também tem pessoas que relatam experiências religiosas com o N-Bomb, aumento da criatividade, da sensibilidade. E do ponto de vista negativo, também o aumento do medo, chegando a casos de pânico. E tem um grupo de usuários também, que são usuários vulneráveis a esse consumo e não deveriam fazê-lo de modo algum. Tá? Então, essas são as questões, né? E, enfim, nós lamentamos pela contribuição da Anvisa a mais substâncias para o mercado negro, mais ausência de fiscalização. E esperamos que as pessoas levantem suas vozes contra esse tipo de postura, e nós temos que estabelecer um canal para cobrar a Anvisa que essas pesquisas sejam realizadas e não proibições absolutamente sem razão e que não respondam à população brasileira, à população do nosso país. Tá? Valeu, galera.